O que de terrível teria acontecido para aqueles 9 jovens saírem às pressas cortando a barraca ao invés de sair pela entrada normal? Depois você vai ter as montanhas da Rússia, no final da década de 1950. Lá, 9 jovens saíram para escalar uma montanha e nunca mais voltaram. E quando o resgate chegou, eles encontraram coisas tão bizarras que fazem qualquer um duvidar da razão, até hoje. E foi num dia assim, em fevereiro de 1959, que o telefone tocou. Lev Ivanov não sabia, mas aquele toque ia dividir a vida dele em 2 metades, antes da montanha e depois dela. Os nomes foram ditos como se fosse uma lista prática. 9 jovens do Instituto Politécnico, todos montanhistas experientes, na faixa ali dos 20 e poucos anos, sumidos no norte, sem contato. Lev era promotor criminalista do Ministério Público Regional de Sverdlovsk, na União Soviética. O trabalho dele era ajudar a investigar os casos mais complexos da região. E ainda assim, quando recebia as últimas orientações no gabinete, ele sentiu que algo ali estava fora do lugar. De alguma forma, mesmo sendo um homem da razão, a intuição dele queria dizer alguma coisa, sabe? Deram botas novas pra ele, gorro, um casaco de pele de carneiro e meia hora pra ele estar a bordo do avião que levaria ele até Ivdel. Bom, ali já estavam alguns investigadores e alguns guias Mansi. Eles eram parte do povo nativo da região. E de cara, o Lev percebeu que eles olhavam a montanha com a sabedoria silenciosa de quem sabe mais do que diz. Depois ele soube que os Mansi tinham um nome diferente dos russos para aquela montanha. Na tradução da língua deles, ela era a Montanha dos Mortos. A lenda deles dizia que aquela montanha era habitada pelos espíritos dos xamãs e eles não eram nada amigáveis. Os espíritos ali puniam com a morte qualquer um que ousasse pisar no território deles. Lev ouviu a história com respeito, mas sem se importar com a lenda. Ele era um homem prático, acostumado a resolver crimes reais, feito por pessoas reais, né? Não espíritos. Bom, as investigações mal tinham começado e a equipe de busca já tinha o rosto queimado de frio, cara. Bom, os Mansi levaram o Lev pela encosta, apontando marcas no gelo que um leigo não ia conseguir identificar. Depois de horas, ele avistou a barraca. Ela não estava exatamente soterrada, mas tomada por um peso que não era visível e nem natural. A lona tinha cortes compridos e irregulares, e Lev observou aquilo tudo com aquela tensão de sempre, desde a primeira cena de crime da carreira dele. A direção dos fios, o padrão do rasgo, a altura em que o tecido se partiu. Ele passou os dedos de dentro para fora e soou. A barraca dos 9 alpinistas foi encontrada, mas nenhum deles estava ali. Lev continuou quieto, observando cada detalhe. Não tinha botas espalhadas pela entrada, não tinha os sinais de uma evacuação ordenada. Havia sacos de dormir abertos, roupas que deveriam estar vestidas e não estavam, equipamentos no lugar errado, comida que estava prestes a ser servida, mas não foi. Ele foi mais para baixo, em direção à floresta. Ali ele encontrou as primeiras pegadas de vários pés descalços que recortavam um caminho em direção às árvores. Eram pegadas de gente que por algum motivo escolheu algo pior do que o frio. Lev sabia que naquela época, no inverno soviético, as temperaturas podiam bater menos 40 graus. Então, qual era a lógica ali? O que de terrível teria acontecido para aqueles 9 jovens saírem às pressas cortando a barraca ao invés de sair pela entrada normal, descalço numa temperatura extrema? O que seria pior que o inverno russo a ponto deles optarem por fazer isso?